Algumas coisas na vida estão sob nosso controle, enquanto outras não. Nossos pensamentos, sentimentos e ações estão sob nosso controle, mas nosso corpo, riqueza, reputação e outros fatores externos não. Essa é a premissa básica do Manual da Vida de Epicteto. Se queremos viver uma vida plena sem sofrimento, precisamos entender o que está e o que não está sob nosso controle. Devemos concentrar nossa energia nas coisas que podemos controlar e deixar ir as coisas que não podemos. Um dos maiores desafios que enfrentamos são as opiniões de outras pessoas. É natural ser afetado pelo que outras pessoas pensam de nós, mas é importante lembrar que suas opiniões não estão sob nosso controle. No Manual da Vida, Epicteto nos ensina como lidar com as opiniões de outras pessoas. Ele diz que não devemos levar seus insultos ou ataques para o lado pessoal. Em vez disso, devemos vê-los como um reflexo de seu próprio julgamento, não do nosso. Número 1. Ensinamento. Insultos ou ofensas. Epicteto diz: quando alguém nos insulta ou ataca, não somos nós que estamos sendo insultados, mas nosso próprio julgamento da situação. Portanto, não devemos deixar suas palavras nos perturbarem. Tente não se deixar levar pelas aparências, pois depois que você ganhar tempo e se acalmar, será mais fácil controlar-se. Uma das chaves para não se importar com as opiniões dos outros é entender que o insulto ou ofensa não é inerentemente prejudicial. O desconforto emocional que acompanha o insulto realmente vem de como processamos esse insulto. Quando alguém o menospreza ou o desrespeita, pense que esse insulto só o prejudicará se você permitir. Se você reagir negativamente. O verdadeiro valor de uma pessoa deve ser medido pela quantidade de negatividade que ela pode tolerar. Infelizmente, a vida é assim. Quando você se sentir insultado ou ofendido, pergunte a si mesmo: quero ganhar ou perder? Quero ceder ao que não posso controlar? Deixe-me fazer um paralelo com o estoicismo e os prazeres. Se queremos deixar de ser influenciados por eles, não devemos lutar contra o desejo, pois o desejo nunca desaparecerá. A diferença está em como processamos esse desejo, se nos rendemos completamente a ele ou o ignoramos. Dessa forma, se você conseguir não se perturbar com o insulto, a satisfação que sentirá depois disso o tornará alguém superior e capaz de avançar firmemente através das adversidades. Certamente você está pensando naquela vez em que um comentário negativo arruinou seu dia ou sua semana, apesar de seus esforços. Deixe-me dizer que entendo como você se sente, pois todos já estiveram nessa situação em algum momento. Se este for o seu caso, recomendo que continue assistindo, pois nos próximos princípios abordaremos o autocontrole. Número 2. Mantenha propósitos firmes. Neste princípio, devemos entender que se queremos evitar ser afetados pelas opiniões dos outros, precisamos estar preparados para isso. Por exemplo, se você tem o firme propósito de entender a filosofia, prepare-se desde o início para ser ridicularizado e zombado pela multidão. Prepare-se para ouvir as pessoas dizerem coisas como: ele de repente se tornou um filósofo, ou de onde vem essa atitude arrogante? Certifique-se de não adotar aquela atitude arrogante e mantenha-se firme nas coisas que contribuem para o seu bem-estar. Lembre-se de que, se você permanecer firme em sua posição, as mesmas pessoas que costumavam ridicularizá-lo acabarão por admirá-lo. Mas se você se deixar convencer pelos outros, será ridicularizado 2 vezes. Este princípio proposto pelo grego Epicteto pode ser aplicado a qualquer outro aspecto de nossas vidas. É essencial, pois muitas pessoas negligenciam seus verdadeiros talentos apenas para agradar a vozes discordantes. Epicteto nos diz que, se permitirmos que nosso propósito seja influenciado pelo medo das opiniões dos outros, não falharemos porque tentamos e não obtivemos sucesso, mas porque cedemos às opiniões dos outros. Não devemos interpretar isso como um fracasso, mas como um problema real. Quando uma pessoa desiste apenas para evitar conflitos sociais ou para impedir que os outros opinem sobre ela, vale a pena perseverar, mesmo que haja zombaria ou questionamento por um tempo. Afinal, ao seguir em frente, você estará vivendo de acordo com a sua própria natureza. Eu recomendo que você pense nisso sempre que precisar tomar uma decisão na sua vida. Considere suas prioridades e entenda o verdadeiro motivo por trás de suas escolhas. Número 3. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Não deixe a ideia de viver em desgraça e ser ninguém em lugar nenhum preocupá-lo. Pois se não receber honras fosse uma coisa ruim,
os outros teriam o poder de nos fazer infelizes. E não é assim que as coisas funcionam. A verdade é que você só é alguém nas coisas que estão sob seu controle e que dependem de suas decisões. Este princípio é realmente muito relevante em nossos dias. Quantas vezes você já fez algo que realmente não queria apenas para ganhar a aprovação de alguém, especialmente nas redes sociais? A validação social nessas plataformas pode ser como veneno para uma pessoa. Devemos nos perguntar: vale a pena mudar quem realmente somos apenas para obter um pouco de satisfação? Vale a pena colocar nosso bem-estar emocional nas mãos dos outros? Minha resposta é clara: não. Eu recomendo que você reflita sobre isso, pois todos nós já fomos pegos fazendo algo que nos envergonhou, mas que não era malicioso. Em algum momento, por que se importar se eles rirem de você ou o marginalizarem em termos de popularidade? Você realmente acredita que sua felicidade depende de quão popular você é? Se você viver assim, estará em constante conflito, pois sua felicidade não está em suas mãos. Portanto, você viverá em um estado constante de tensão, mudando sua essência para não perder status. Um dos principais pontos do estoicismo é se preocupar apenas com o que está sob nosso controle e tornar-se imperturbável em relação ao que não está. Em relação a insultos, lembre-se de que ninguém pode te machucar a menos que você permita. Se alguém te machucar ou falar mal de você, lembre-se de que eles estão agindo acreditando que estão certos em fazer isso. Não é possível que todos ajam de acordo com o que você considera certo, mas isso não parece certo para eles. Portanto, se alguém te julgar com base em uma aparência falsa, é eles mesmos que estão se prejudicando com seu erro. Portanto, tolere a pessoa que o insulta com paciência e repita para si mesmo: isso é apenas o que eles pensam. Número 4. Exercite um autocontrole. Para que um insulto se transforme em uma ofensa, como disse Epicteto, devemos ter o mesmo respeito por nossa mente que temos por nosso corpo. Tenho certeza de que você não permitiria que um estranho entrasse em sua casa todos os dias, sabendo da ameaça que isso representaria. Mas quando recebemos um insulto e o processamos como uma ofensa, permitimos que essa pessoa entre em nossa mente e fique lá por alguns dias. Porque então, permitimos que estranhos entrem em nossa mente quando nunca os deixaríamos entrar em nossas casas. Para alcançar um estado em que ignoramos os sentimentos negativos decorrentes de uma ofensa, disciplina e autocontrole devem ser acumulados. Aplique isso a todas as situações da vida, inclusive com a família. Quando você estiver com raiva, controle essa emoção, pois isso evitará muito sofrimento desnecessário e fará você se sentir mais à vontade consigo mesmo. Acredite em mim. Isso fará uma mudança significativa em sua vida. Número 5. Haja de acordo com o seu melhor julgamento. Não devemos ter vergonha de ser vistos agindo de acordo com nossos princípios, mesmo que os outros possam formar uma ideia errada do que estamos fazendo. Se estamos agindo corretamente, por que temer o julgamento errado dos outros? Isso também se aplica ao uso das redes sociais, onde muitas vezes permitimos que nossa felicidade dependa da popularidade ou validação dos outros. Isso nos leva a agir para agradá-los em vez de seguir nosso próprio caminho. Número 6. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Se alguém te machucar ou falar mal de você, lembre-se de que eles estão agindo assumindo que estão certos em fazer isso. Mas não é possível pensar que todos agiriam de acordo com o que parece certo para você, mas não para eles. Portanto, se eles estão julgando com base em uma aparência falsa, é eles mesmos que estão se prejudicando com seu erro. Com base nestes princípios, tolere a pessoa que o julga com paciência e em cada uma dessas ocasiões, diga a si mesmo: número 7. Ninguém pode te machucar. Através deste 7º princípio, analisamos a motivação do remetente do insulto e o que ele nos diz é que não podemos esperar que todos ajam de acordo com o que consideramos certo ou de acordo com nossa visão de mundo. Essa forma de pensar pode ser muito prejudicial. Devemos considerar a seguinte reflexão: é realmente viável acreditar que todos têm a mesma visão de mundo que você? Pensar assim é bastante ingênuo. Portanto, se alguém o insultar acreditando que sabe a verdade sobre você, considere profundamente o seguinte: você sabe quem você é, sabe o que pensa, sabe por que age e por que faz o que faz. O único conhecedor da verdade sobre você é você mesmo. Portanto, no caso de um estranho o insultar de alguma forma, você deve se perguntar o seguinte:
Eu agi mal? Se a resposta for não, pergunte a si mesmo: posso entrar na mente deles e entender o motivo do insulto? É evidente que você não pode. Portanto, no caso de ter agido corretamente e enfrentar a ignorância sobre a motivação do insulto, você deve estar contente, pois você é a pessoa no mundo que melhor se conhece. No caso de ter agido corretamente, você não deve carregar o peso do arrependimento. Como disse Epicteto em relação à pessoa que o insulta, é assim que pareceu para eles. Para concluir, gostaria de terminar com a seguinte lição de Epicteto: quanto tempo você acha que vai demorar para se tornar digno do progresso mais elevado e seguir os ensinamentos da razão? Você já recebeu os princípios filosóficos com os quais deve estar familiarizado. Que outro mestre você está esperando para começar a melhorar? Você não é mais um adolescente, mas um adulto. Portanto, se você continuar negligente, preguiçoso e constantemente adiando as coisas, adicionando desculpa após desculpa e adiando o dia em que se dedicará a si mesmo, a vida passará enquanto você permanecer ignorante até o dia de sua morte. O que você achou do vídeo? Deixe-me saber sua opinião nos comentários. Se você é novo aqui, não deixe de se inscrever e embarca conosco nos caminhos da sabedoria. Inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.